Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História da Arte. A gente vai começar hoje a falar um pouquinho sobre impressionismo. Vocês vão ver que é bem diferente do que a gente tinha visto até então. A gente vai entrar, de fato, agora na Era Moderna e na Arte Moderna, né? E o importante de arte moderna é que, pela primeira vez, a gente vai romper com com o academicismo propriamente dito, assim. Vai ser a primeira grande ruptura. E até por isso é chamado de arte moderna, porque o que é moderno é o que está à frente do seu tempo. Então, vão ser escolas diferentes, escolas que muitas vezes não foram reconhecidas no período, foram apenas reconhecidas por pessoas que vieram depois, como a genialidade e a grandiosidade que tinha por trás daquelas obras. O impressionismo é o que a gente vai comentar agora, que é a primeira dessas escolas, mas dessas escolas mesmo. E assim, mas vocês vão ver que algumas são muito concomitantes, assim, que foram jovens que viveram em Paris, na maioria das vezes, e que tiveram contato um com os outros, assim, e eles têm alguns pontos de intersecção em comum. Mas, enfim, é importante vocês saberem as características básicas do impressionismo, saber os principais artistas, tá bom? E vocês vão ver que a partir de agora eu vou focar muito na pintura. Vão ser pontuais algumas coisas de arquitetura daqui para frente, porque é assim que é cobrado. Enfim, o curso de arquitetura também fica, a partir de agora, assim, do modernismo, começa a ficar muito complexo e eles acabam não abordando isso nos vestibulares, assim, apenas algumas coisas, principalmente no Brasil, assim. Mas, então, eu vou focar na pintura, focar nos pintores e, enfim, focar no que cai de fato, beleza? Então, vamos começar o impressionismo. Se vocês podem gravar uma frase, essa é uma frase legal, que é: o impressionismo é a arte que busca captar a atmosfera, a efemeridade e a impressão de um momento. E é por isso e é daí que vem o nome, essa questão de impressão, que deu o nome ao movimento, que é impressionismo. O que significa isso, de impressão? Isso veio de uma crítica a uma obra de arte do Monet, e um crítico olhou para uma obra de arte dele, que inclusive eu vou mostrar aqui para frente, e falou: meu, isso aqui parece uma obra de arte inacabada, isso aqui parece um rascunho, isso parece um esboço, isso parece uma impressão do que você está vendo e não, de fato, é uma obra completa, acabada e tudo mais. E era exatamente isso que eles queriam passar. Eles não queriam mostrar um negócio com uma perfeição, eles queriam mostrar a impressão. E eu vou explicar o porquê disso, tá bom? Toda a questão do... Cadê aqui? Então, a gente tem essa pintura do século XIX, né, principalmente final aí de 1800, 1870 para frente. Essa data aqui é porque um grupo de pintores que seguia essa vertente se reuniu e decidiu fazer uma exposição por conta, sem ser as exposições acadêmicas e do salão de arte, porque os salões de arte acabavam não aceitando as obras deles, né? Consideravam aquilo como não arte. E então eles se uniram e falaram: não, tudo bem, a gente vai expor. E teve toda essa polêmica, que inclusive deu um nome que eu estava falando para vocês. Mas o mais importante do impressionismo é saber por que ele é assim. Ele é assim porque ele é uma reação à fotografia. Isso é muito importante. O impressionismo, ele é o primeiro movimento artístico que vem depois do desenvolvimento da fotografia. E a fotografia é muito paradigmática, porque até então o artista ele era contratado para retratar as coisas. Então, você não contratava um fotógrafo para tirar seu retrato e você ter aquele retrato na sua casa. Não, você contratava um artista que ia lá e pintava você, e aí isso sim era colocado na parede da sua casa. Existiam as batalhas, as guerras, não tinha uma máquina fotográfica que ia lá e tirava foto da batalha. Não, precisava de um artista contratado para retratar a batalha. Um rei, um monarca, como eu sabia quem era o rei, quem era o monarca? Eu sabia porque existiam estátuas, esculturas nas praças públicas, porque existiam pinturas que ficavam expostas, os artistas eram contratados para isso. Agora não, agora você tem a fotografia, uma coisa que em poucos segundos, em um clique, ela consegue registrar. Isso é um grande baque para o artista e para os artistas como profissão,
né, para os artesãos como profissão. Como eu vou sobreviver agora? Então, isso acaba mudando a perspectiva e o que eles querem focar, tá bom? E ao mesmo tempo, o desenvolvimento da fotografia, ele causa um interesse maior pro olho humano, né? Porque a fotografia é uma máquina que, por meio da ótica, do conhecimento do funcionamento do olho e do funcionamento dos raios de luz, eles desenvolveram uma máquina que registra, muito parecido com o nosso olho, a realidade. Então, ao mesmo tempo que a fotografia veio combater, assim, veio tomar um espaço que era da pintura, ao mesmo tempo ela trouxe inspiração para novos movimentos, como o impressionismo. O impressionismo, diante da fotografia, ele se interessa muito pela luz, ele se interessa muito pela cor, ele se interessa muito por essa questão da atmosfera. Que o que é, na verdade? É como as coisas se representam em diferentes períodos do dia, por exemplo. Em como a luz, ela modifica as cores, ela modifica as formas, e o impressionismo ele tem a habilidade, a capacidade de transformar isso numa obra de arte, entendeu? Então, muita gente com pouca instrução e conhecimento olha a obra de arte impressionista e acaba falando, nossa, mas isso qualquer um faria? Mas isso... Não, gente, tem um puta estudo por trás, sabe? É toda uma questão de conhecimento, de super atenção aos mínimos detalhes, a questão da luz. Não é uma coisa feita de qualquer jeito, não, como muitas pessoas acham. Ela é, sim, uma obra de arte feita em um período menor de tempo, isso sim, porque ela foi feita para retratar um momento, uma coisa efêmera, uma coisa passageira, porque a luz, ela não é constante durante o período do dia, isso vocês sabem, né? A gente, de manhã, a gente tem uma iluminação, e no final da tarde a gente tem outra, a gente tem agora a famosa Golden Hour. E o que significa isso? Que significa que a atmosfera muda no decorrer do dia, que a posição do sol faz com que os raios incidam de forma diferente, e isso dá aspectos diferentes e cores diferentes para os objetos. Então, é isso que é muito abordado no impressionismo. Então, assim, não pode pensar em impressionismo sem lembrar da fotografia. A fotografia é algo paradigmático e é algo que define o impressionismo e que dá as motivações para ele se desenvolver, beleza? Gente, eu não tô me entendendo como passador hoje, vocês viram, né? Bom, aí as características. A gente tem a eliminação total da linha. Por quê? Porque na vida real a gente não tem linha. A gente só tem cor, a gente só tem luz e sombra, né? E mesmo a sombra não é só preta. Até então as sombras eram sempre cinzas, pretas mesmo. A partir de agora não. Porque no mundo real a sombra não é preta, né? Tem um exemplo interessante que, por exemplo, seu amiguinho está sentado na parede da sala de aula com uma camiseta vermelha e tá batendo sol nele. E isso tá fazendo uma sombra na parede. Às vezes a sombra na parede não é cinza, não é preta. Às vezes a sombra na parede acaba ficando vermelha por causa do reflexo da cor da camiseta. Então, assim, isso é um exemplo, mas existem inúmeros exemplos de como a cor ela se manifesta, sabe? Então, os impressionistas, eles querem mostrar isso, eles querem chamar atenção para isso, tá? Muitos desses pintores, eles conseguem fazer obras acadêmicas muito boas e de alta qualidade também. Não é uma questão de, eles não sabem pintar, eles pintam assim. Não, eles sabem, eles têm o conhecimento, mas eles querem fazer uma coisa diferente, entendeu? Por causa de toda a questão da fotografia, tá tomando espaço e tudo mais. E eles são jovens, eles querem experimentar o diferente, entendeu? Aí, de novo, as características, então, a gente tem a eliminação... Gente, eu me empolgo, porque essa matéria eu amo, impressionismo, acho sensacional, assim. Mas, enfim. Então, eles eliminam totalmente o uso da linha, porque não faz sentido dentro dessa perspectiva, né? Eles também são centrados no efeito da luz natural, que é o que eu estava falando até agora para vocês. Eles gostam de ver esses efeitos de luz e sombra, de como as cores se comportam diante da luz, né? Isso é uma coisa também interessante, uma vez que, né, nesse momento a gente só tinha fotos em preto e branco, então focar na cor é uma coisa interessante, né? A gente tem o uso das cores puras em pequenas pinceladas rápidas. Vocês vão ver que nas pinturas do impressionismo a gente tem pinceladinhas pequenas,
E o pintor, ele não mistura, porque normalmente nas pinturas clássicas, como é que o pintor faz, né? Ele tem aqui um tom de, ele quer pintar, por exemplo, o meu rosto. Tem o tom de pele da minha face. Ele não tem uma tinta exatamente da cor do meu rosto. Então, o que ele faz? Ele pega umas 3 ou 4 cores, mistura, até chegar no tom da minha pele. Mas ele mistura na paleta e ele, a hora que ele for pra tela, ele já tá com a cor pronta. O que o pintor impressionista faz? Ele não mistura. Ele pega as 3 ou 4 cores que precisa para pintar meu rosto, por exemplo, e ele vai fazer pequenas pinceladinhas, uma do lado da outra, cada uma com uma cor. Por quê? Na distância, o seu olho faz o papel de misturar. E eles fazem isso de propósito, para experimentar, para ver essa série de reações que existem, sabe? Como é que o olho humano funciona, é uma questão de experimentação mesmo. É bastante interessante, né? Aí, aqui tem o Seurat que fala que o cérebro deve misturar as cores do quadro e criar efeitos no espectador, como faz com as cenas da realidade. Ou seja, meu rosto, ele tem essas diferentes cores, mas é porque eu tenho um vermelhinho a mais na bochecha, porque eu tenho um pontinho de sangue a mais aqui e ali, e aqui tá mais claro porque tá batendo luz, aqui não tá, mas não tem uma linha delimitando ou algo pintado, não, são micropontinhos, são microfótons, né? Enfim, isso vai ser levado ao extremo no pontilhismo e hoje em dia a gente pode falar dos pixels, né? Enfim, é super inovador, é super moderno, né? E tem uma coisa interessante que é a paleta clara. Eles gostam de retratar muito cenas ao ar livre, porque são as cenas que você consegue ter mais influência dessas variações da atmosfera, da iluminação natural, e acabam sendo paletas mais claras. Mas tem alguns pintores impressionistas que gostam de ambientes internos também, e aí vocês vão ver que alguns usam preto também, mas impressionismo é fácil de identificar, vocês vão perceber, tá? Principalmente pela forma como eles pintam. Então, aqui, uma clássica do Monet, que é a ponte. Isso era um jardim da casa dele, inclusive dá para visitar hoje, fica ali nos arredores de Paris. E você vê que, tipo, não existe delimitação da forma, não existe linha, que existem várias pinceladas, são pinceladas rápidas, mesmo porque essas pinturas têm que ser feitas rápidas para retratar aquele instante, aquele momento, né? E vocês podem olhar, tipo, como isso aqui é um lago, né? A vegetação no fundo e uma ponte. E claramente você percebe que isso aqui é um lago, né? E aí você fala, poxa, mas um lago até então ele seria pintado numa cor única e não sei o quê, e aqui tem várias cores, várias tonalidades, porque tá refletindo. E ele tá usando, ele tá estudando a incidência da luz e demonstrando. E, tipo, quanto mais longe você for do quadro, mais você vai perceber que no seu cérebro as formas vão ficando mais bem delimitadas, tá? Isso é toda uma questão de estudo, de perspectiva e tudo mais. E existe a questão da perspectiva. Opa. Eita! Gente, eu falei que eu tô me confundindo com esse negócio. Vocês podem ver que no fundo tá menos delimitado, né? Aqui, apesar de estar tudo meio borrado, no fundo até a pincelada fica uma coisa mais borrada. Por quê? Porque o nosso olho, ele foca em uma coisa. Se você tem uma caneca, por exemplo, tem aqui uma caneca, eu foco na caneca e você olha na caneca. Foca na caneca. Eu, no fundo, não vou ficar tão definida, eu vou ficar meio borrada. Isso é nosso olho que funciona. E até então, eles dificilmente faziam isso. E foi a fotografia que abriu os olhos dos impressionistas para que a gente enxergue assim, o ser humano enxerga assim. A gente foca em uma coisa e desfoca em outras, né? E, enfim, eu peguei esse quadro porque tem várias versões dele em vários momentos do dia, para vocês verem a questão da iluminação, olha. Isso aqui, aquele ali parecia mais uma coisa de manhãzinha, não parece? Aí aqui a gente tem uma coisa mais golden hour, tipo 4, 5 horas da tarde. Aqui a gente tem um puta solão, então, tipo, parece ser uma coisa mais meio-dia, né? Aqui também, olha como até as estações do ano, né? Às vezes você olha aqui e fala, nossa, meu, esse azul aqui refletindo deve estar um puta dia de céu claro, né? E ele não tá pintando o céu em nenhum momento, mas é a paleta de cores que ele usa e tudo mais. Essa aqui é uma das obras que inaugura que dá o nome, na verdade, ao impressionismo, chama Impressão Nascer do Sol. Eu acho essa obra, assim, sensacional, porque ela passa a sensação
daquele momento exato, né? Você tem uns barcos ao fundo aqui, e você tem essa luz logo no início do dia, que não ilumina tudo direito ainda. Aí você tem uma névoa em cima do rio, que impede que a vista fique tão clara e evidente. E você consegue sentir essas sensações, assim, e ele passa as informações sem precisar de um alto teor de precisão e tal. E parece muito real, assim, tipo, uma imagem vista de longe, né? Seria uma coisa muito similar. Então, enfim. Mas é bom lembrar das características. Então, as pinceladas rápidas, porque precisa ser uma obra rápida. O foco na iluminação, nas cores. Enfim, as paletas mais claras. Aqui uma outra obra, uma obra também, mais uma obra que mostra pessoas, né? E vocês veem as pinceladas rápidas, tudo mais, a falta da linha. Olha, você não tem linha delimitando o corpo dela. É a cor que delimita o que é o que, né? Aqui é a questão da sombra, olha, você tá vendo? Que aqui é a sombra dela, da moça, da senhora. E você não tem uma sombra preta, uma sombra cinza, simplesmente. Você tem o verde, que é do matinho aqui, que é claro, ele vai ficar um verde mais escuro ao olhar, né? A gente tem até uns arroxeados, uns vermelhos, provavelmente da terra. Então, existe todo um estudo e um olhar muito cuidadoso do pintor nessas obras, tá? Agora vem... Eu adoro as obras do Renoir. Isso aqui é uma obra que está no MASP, eu iria falar para vocês, iria mostrar, e é muito legal essa obra. Renoir é um pintor também impressionista, mas ele pinta mais a burguesia rica e tudo mais, pinta mais cenas internas e pessoas mesmo. Dá pra perceber que, assim, olha, não tem contorno, não tem delimitação, mas ele consegue passar a impressão de que o tecido, que é um tecido fofinho, que é um tecido todo peludinho, que deve ter algum brilhozinho, que deve ser meio cintilante, né? A roupa dessas menininhas. São duas menininhas judias. E é muito legal isso, porque a pintura foi muito legal, assim, muito interessante. Isso aqui, essa pintura, era de uma família judia e ficava na casa de uma delas, e de uma das pessoas da família. E aí, com o nazismo e tal, eles tiveram que fugir, né, e tal, e nos saques, assim, do nazismo, eles perderam a obra. E essa obra foi parar no MASP. Depois eu vou conversar com vocês como é que foi criado o acervo do MASP e tal, mas ele foi nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, porque as obras estavam muito baratas. E aí a família descobriu faz pouquíssimo tempo, tipo uns 10, 20 anos, não, acho que nem isso, tipo uns 10 anos mesmo, que a família descobriu que a obra estava no MASP e eles ficaram, nossa, tipo, que legal, que tá preservado e tal, e eles até ajudam, acho que o MASP, se eu não me engano, a manter a obra. Então é muito interessante, né? Mas vocês podem ver o cabelo e tudo mais, como ele passa, olha o brilho dos olhos e tudo mais, ele consegue passar todas as impressões, até muito mais realmente se tivesse tudo em alta definição, assim. Porque é mais como o nosso olho enxerga mesmo e tudo mais. Esse aqui é outra pintura do Renoir. Ele gosta muito de fazer essas pinturas em cima, embaixo de árvore, assim. Não sei se vocês veem que tem vários pontinhos de luz nas pessoas. Esses pontinhos de luz dão a impressão de que eles estão na sombra das árvores e que a luz está sendo filtrada pelas árvores. E aí forma esses pontos de sombra e luz mais evidentes, né? Aí aqui a gente tem outra obra dele. Dá pra ver bem mais. Olha como não tem definição mesmo, não tem linha, né? E eles conseguem passar a ideia, a sensação do ambiente, né? O movimento. Olha como desfoca mais ao fundo, né? Aqui é o Degas. O Degas é conhecido como pintor das bailarinas. Por quê? Porque ele pinta muita bailarina. E ele tem essa coisa de retratar movimento e tudo mais. Das bailarinas, assim. Ele estuda muito os movimentos das bailarinas. E ele gosta de pegá-las em momentos, assim, não posados, sabe? Como seria numa a fotografia, normalmente tem a pose, tem não sei o quê. Não. Ele gosta de retratar, assim, a coisa no natural,
mesmo. E em outra pintura do Degas, muitas bailarinas. E aqui a gente tem o auge, que é o pontilhismo, né? O pontilhismo é levar o impressionismo ao extremo, que é o Seurat, aquilo que eu falei no começo. Então, tipo, não existe delimitação de nada, são vários pontinhos, várias manchinhas, e você consegue formar essa imagem na sua cabeça, né? É a ideia dos pixels, é a ideia de tudo, né? Que a gente tem hoje, só que há muitos e muitos tempos atrás, assim. Então, é uma coisa realmente inovadora. Olha como você consegue identificar aqui uma pessoa num barquinho a remo, né? Olha como a paisagem se desnuda assim ao olhar, né? E você consegue identificar as imagens e as formas mesmo sem nenhuma delimitação de linha, né? Bom, eu vou parar a aula de impressionismo aqui. Vou falar pós-impressionismo depois para vocês. Mas vai ser uma continuação, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar uma lista de exercício também. Esse negócio tá correndo sozinho hoje. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que eu me empolgo em impressionismo, porque é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Mas é isso. Beijão.